Oi pessoal, eu sou Juliana e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre todos os livros que eu li nessas últimas semanas. Tem muita coisa boa aqui pra gente conversar. Eu vou começar falando aqui sobre um livro que tem uma temática que eu acho sensacional. Eu adoro temática, livros com temática de viagem no tempo, realidades paralelas. Eu gosto muito desse tema. E eu gosto também quando é uma coisa assim mais realista, que a gente poderia colocar na nossa vida, sabe? Não uma coisa assim muito viajada, muito fantasiosa. Eu gosto de uma coisa assim um pouco mais real. E esse livro, ele trabalha a viagem no tempo de uma maneira assim, mais real. Antes que o café esfrie, de Toshikazu Kawaguchi. É um autor japonês. Esse livro aqui, ele trabalha a viagem no tempo, mas assim, existem várias regras para essa viagem no tempo. Essa viagem no tempo, ela acontece dentro de um café. Você não pode fazer várias coisas ali durante essa viagem no tempo, você não pode alterar. Eu não vou entrar nos detalhes do que são essas regras da viagem do tempo, até porque o livro ele enfatiza isso o tempo todo, né, durante a obra. Resumindo muito, você volta no tempo, você conversa com aquela pessoa que você quer conversar e tem que ser antes que o café esfrie. Então, assim, é muito interessante essa temática. Aqui nós temos 4 capítulos. O primeiro capítulo é Os Namorados. O segundo, o marido e mulher. Eu achei muito bonita essa história, assim, trouxe uma reflexão, assim, achei muito especial esse capítulo, muito bonito. As irmãs, foi bacana. E o último capítulo, mãe e filha. Gente, esse capítulo foi muito bonito, porque esse livro é muito sobre o que você poderia ter dito a alguém. Não mudar totalmente o seu passado, o seu futuro, mas será que você poderia ter feito algo de uma maneira diferente, de uma maneira mais carinhosa, um olhar mais carinhoso, uma palavra de apoio para uma pessoa que precisava e de repente você não prestou atenção naquele momento, ou simplesmente você não tinha para dar naquele momento e depois, conforme o tempo passou, você olhou para trás e falou, poxa, eu podia ter feito diferente. Mas esse episódio Mãe e Filha é muito lindo, eu acabei assim me emocionando, eu não achei que eu fosse me emocionar, mas foi muito bonito esse último episódio. Fica uma reflexão com esse livro sobre repensar coisas que aconteceram no passado, não só o que a gente fez, mas também, deixa eu mostrar ele aqui, né? Mas também que fizeram com a gente. Então você olhar para trás e falar para essa pessoa, tomar cuidado para não se emocionar aqui, e falar, tá tudo bem, você fez o que você podia ter feito, ou eu fiz o que eu podia ter feito naquela época, todos nós erramos, ninguém é perfeito, e é bonito, gente, é bonito, e eu não vou conseguir falar muito, senão eu vou chorar aqui no vídeo. Mas é sobre isso, é um olhar mais carinhoso, para você olhar para certas situações, não querer mudar, porque realmente não dá para mudar, o nosso passado a gente não muda, o que a gente consegue mudar é o presente e quem sabe o futuro, né? Trabalhar para que o futuro seja diferente. Então olhar para o que aconteceu, olhar para pessoas que você ama, que você queria ter dito alguma coisa e aproveitar para mentalizar e dizer isso para ela. Você pode, durante a leitura, inclusive, aproveitar e mentalizar e agradecer pelo que você recebeu. De repente, você queria que fosse diferente, você queria que tivesse sido de uma outra maneira, mas é o que podia ter sido feito naquele momento e compreender isso e olhar para frente, olhar para o presente e... é muito bonitinho. É um livro que eu poderia facilmente dar 5 estrelas e favoritar. Não aconteceu por conta da escrita. Eu achei um pouco assim, faltou um amadurecimento na escrita. Tinha momentos aqui que o autor descrevia algumas coisas dentro desse café, porque tudo acontece dentro de um café, a volta no tempo, tudo acontece aqui dentro desse café. Então o autor, em alguns momentos, ele se prende ali na descrição de algumas coisas, da caixa registradora, ou do café, ou da decoração do lugar. Inclusive eu fiquei
prestando atenção, achando que isso ia influenciar alguma coisa na volta do tempo, para eu saber ali, né, onde estava, em que lugar nós estaríamos, mas não influenciou. Então, assim, só não foi um livro 5 estrelas favoritado por conta mesmo da escrita, que eu acho que o autor pecou um pouquinho. Me lembrou, a história não tem nada a ver, mas me lembrou, assim, a mensagem bonita, que para mim ficou maior do que a própria obra. Engraçado isso, né? Mas isso acontece. Eu não sou crítica literária, né? Eu leio, eu sinto os livros, né? Então, esse livro aqui, ele significou muito pela mensagem que ele passa. Assim como o ano passado, para mim, também aconteceu com esse livro aqui. A Biblioteca da Meia-Noite é a mesma coisa, não é uma escrita perfeita. A autora aqui, talvez ela até tenha se perdido em algum momento aqui, mas a mensagem é uma mensagem tão linda. Se tornou um dos melhores do ano, de 2022. E para mim, Antes do Café Esfrie também é parecido com isso. Não na história, tá? Não tem nada a ver com a história. Mas assim, nessa mensagem mesmo, um livro que te deixa uma mensagem, um quentinho no coração, que te faz refletir. Por isso que eu comparei ele com Biblioteca da Meia-Noite. Porque esse aqui também foi um livro do mesmo jeito também. Que eu, depois que eu finalizei, eu refleti sobre muita coisa, assim, eu não sei explicar, gente. Uma leitura de entretenimento, uma leitura contemporânea, uma leitura com uma mensagem bonita, uma leitura fácil, leve, é isso aqui. E o mais bacana é a mensagem. Inclusive, é um livro que eu li, acho que em 2 dias, então uma leitura bastante rápida. Bom, agora eu vou sair de um livro leve, com uma mensagem bonita, e vou para um livro aqui bem pesado. Mas ele é um livro, ele é extremamente bem escrito. É o livro, assim, mais bem escrito que eu li até agora, que vai tratar sobre depressão. Declínio de um Homem, de Osamu Dazai. Esse livro, ele foi publicado em 1948. O seu autor era japonês também, assim como esse outro livro aqui, mas esse aqui é um livro contemporâneo. Esse já é um clássico. Aqui a história tem muito do próprio autor. O personagem principal aqui é o Yozo. Ele vai falar muito sobre a sua vida desde a infância, depois nós vamos passar pela adolescência, a fase adulta. Desde criança você percebe o quanto ele é desconectado das pessoas, do que está acontecendo. Ele gostaria de sentir aquela alegria, até aquela tristeza que as pessoas sentem naquela onda de felicidade, depois de tristeza. Ele não sente, ele não se conecta com as coisas ao seu redor. E quando ele cresce um pouco mais, ele, como uma maneira assim de ser notado, de fazer parte ali do meio, ele começa a fazer muita brincadeirinha, ele se coloca até como um bobo da corte. Tem uma capa que tem o bobo da corte, então ele se vê ali por muito tempo como um bobo da corte, fazendo brincadeira, encenando mesmo, fingindo ali certas situações para ser o bacana da turma. E também, para fugir também, ele acaba se envolvendo. Sabe aquela coisa da companhia errada? Quando você não tá bem, você acaba se envolvendo também com pessoas erradas. Isso acontece aqui também. E isso vai influenciar muito na vida do Yozo. Ele vai se envolver com o álcool, com mais coisas ainda piores. E aqui tudo é um vazio muito grande. Você sente o tempo todo essa apatia que ele tem da vida. Então é um livro assim, você tem que até tomar cuidado, tá bom? Para quando você for ler, se você decidir ler, tem que tomar muito cuidado, porque parece até que ele te suga, assim, sabe? É tudo muito forte, assim, e tudo faz muito sentido. Tem aquela frase de Nietzsche, quando você olha muito tempo pro abismo, o abismo começa a olhar para você. É sobre isso, então você precisa tomar cuidado. Você percebe aqui também a importância de se colocar na vida, se colocar o que você quer, o que você não quer, dizer, ter essa força. Porque para algumas pessoas é difícil ter essa força de chegar e falar assim, não, isso aqui não é para mim, ou não, eu não quero fazer isso, não, eu não vou. E também o olhar de se enxergar, assim, se valorizar, o quanto isso é importante. O quanto a terapia, né, ajudaria, indiscutível, fazer uma terapia, ter ajuda profissional. E essa recusa de entender e de reivindicar seus direitos, seus deveres, de se colocar perante a vida, o que você quer e começar a tomar decisões. Você vê muito niilismo aqui
é muito forte. Ele se vê muito como alguém ali sem o poder de escolha, sem o poder de fazer acontecer. Ele se vê, inclusive, como um estorvo para sua família, para as pessoas ao seu redor. Ele não se valoriza. Olha só um trecho na página 138. Aconteceu algo ali que ele não concordava, ele não queria, e mesmo assim ele diz aqui: eu apenas continuei choramingando e obedecendo de modo submissivo ao que os outros decidiam, como alguém desprovido de vontade e julgamento. E essa depressão é tão forte que ele perde o interesse em tudo. Ele diz aqui que ele perde até a capacidade de sofrer. Outra coisa também que tem nesse livro aqui, que tem que tomar muito cuidado, o Yoso, o nosso protagonista, ele pensa muito em acabar com a própria vida. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Se você quiser ler isso aqui, é pesado. Ele é extremamente bem escrito, é uma escrita fluida, mas, assim, o tema é pesado demais, então tomem cuidado. O próprio autor, depois que publicou esse livro aqui, ele acabou com a própria vida. Ele tinha apenas 38 anos e ele tinha vícios, ele tinha problemas financeiros, passou por internações hospitalares. Então, assim, é muita coisa pesada realmente aqui, tratado aqui nesse livro. Li também esse livro aqui de ensaios de Virginia Woolf. Esse aqui se chama Mulheres e Ficção. Temos aqui 9 ensaios. Eu vou falar aqui rapidamente sobre os que eu mais gostei. Foram Mulheres e Ficção. Ela começa aqui questionando, né? Por que não houve uma produção contínua de escrita feita por mulheres antes do século XVIII, que as mulheres foram começar a se destacar apenas no século XVIII, a importância da mulher ter seu espaço, não só na literatura, mas aqui também em casa, ter o seu tempo para poder se dedicar à literatura, para poder se dedicar aos livros, ter o espaço físico, inclusive. A mulher ser respeitada, de ter esse tempo para ela. Obviamente também ela vai citar também a questão financeira. Outro ensaio também muito bom da Jane Austen, vai falar aqui sobre a genialidade dessa grande autora, né, desde a sua infância, contando aqui algumas coisas que aconteceram na vida de Jane Austen. Gostei bastante de saber aqui de algumas coisas que estavam nesse ensaio aqui, não sabia. Outro ensaio também genial, Jane Eyre e o Morro dos Ventos Vivantes, também gostei demais aqui, tá falando aqui da Charlotte e da Emily Brontë, o quanto elas são significativas, mas imagina, né, no século XIX, o quanto elas romperam, né, barreiras aí com as escritas. E aí agora, minha opinião pessoal também, a Anne Brontë também, que poucas pessoas citam, a Anne Brontë com a Inquilina de Waldfall Hall, também irmã, também são as 3 irmãs. Nem todos os críticos citam Anne Brontë com a Inquilina de Waldfall Hall, mas também é maravilhoso. É um livro também muito à frente ao seu tempo. Outro ensaio também que eu gostei pra caramba foi Como se deve ler um livro. Aqui ela vai questionar muita coisa aqui, gente. E que delícia você ler isso, né, de uma autora, uma grande autora, perguntando, né, questionando como se deve ler um livro. Ela fala, inclusive, que é muito difícil para o leitor conseguir captar tudo que o autor escreveu e quis trazer para sua obra. Então, assim, como um leitor precisa prestar atenção e tentar absorver ali. Ela fala também da importância da diversidade, de você ler livros diferentes de outros lugares, de outros tempos, o quanto isso é enriquecedor. E conforme o tempo vai passando, você vai amadurecendo, enquanto leitor também, você vai separando o que faz sentido para você, o que de repente não faz mais sentido para você. Isso é natural, isso é um amadurecimento do leitor. E ela termina o ensaio falando sobre o amor à literatura, que ela fica até chateada com a crítica, né? Enquanto as pessoas gostam muito de julgar, ler julgando, e quanto é importante você ler o amor à leitura, com compreensão e julgando menos. Eu vou falar de um livro agora que eu precisei de muito mais tempo do que eu pensei que eu precisaria para finalizar essa obra, porque é um livro que eu precisei de muita pausa para pensar, pausa para entender tudo o que estava acontecendo, sabendo que aqui é muito real, apesar de ser uma ficção, Herdeiras do Mar, de Marilyn Bradford.
Essa história aqui, ela vai retratar o que aconteceu de fato com milhares de meninas, adolescentes e mulheres coreanas, não só coreanas, outras nacionalidades também, mas eram meninas que eram raptadas. Algumas pensavam que estavam indo para alguma oferta de emprego, outras simplesmente estavam andando pelas ruas, trabalhando em outros lugares, e os soldados raptavam elas e levavam elas contra a vontade, sem aviso nenhum para a família, nada. É totalmente assim inimaginável, é difícil falar sobre isso. E esse livro, ele vem para resgatar essa história que ficou omitida. Estima-se que até 200.000 mulheres passaram por isso. Muitas não sobreviveram para contar a história. Aqui, a protagonista, ela mora na ilha de Jeju, que fica na Coreia do Sul. Ela é capturada em 1943. Então, esse livro ele vai contar a história dessas meninas que foram raptadas, obrigadas a trabalharem em bordéis para os soldados japoneses. Aí aqui é retratado também, além de pesadíssima essa imundície que foi feita com elas, a situação também dos coreanos perante a ocupação japonesa. São muitos anos ali de sofrimento desse povo coreano. Então é uma história muito triste, mas extremamente triste. Eu chorei diversas vezes durante a leitura desse livro aqui. Precisava de um tempo. Eu quase que eu desisti, inclusive, sabe? Assim, eu pensei até em desistir, mas eu pensei, não, eu preciso continuar essa história. Isso aqui tem um significado, tem um sentido, eu preciso saber o porquê disso. E realmente tem mesmo, tá? Não é sofrimento por sofrimento. Isso aqui é muito resgate histórico aqui. No finalzinho do livro, a autora explica aqui o porquê que ela escreveu esse livro e a importância de se contar essa história. Foi feito, inclusive, um monumento em homenagem a essas meninas de consolo, essas mulheres de consolo. A Coreia fez esse monumento, colocou em frente à embaixada japonesa. Isso criou ali um problema entre as relações diplomáticas entre o Japão e a Coreia. O Japão teve resistência em admitir, né, tudo que aconteceu. E aqui no livro, na página 132, explica inclusive que apenas em 1991, olha a história, ela se passa em 1943. E tudo isso que aconteceu a essas meninas foram assim, por volta dessa época. Praticamente 50 anos de omissão, 50 anos que ninguém falou sobre o que aconteceu. Apenas em 1991, a coreana Kim Han-sun foi a primeira mulher de consolo a se pronunciar, dando um depoimento sombrio, e a partir dela se seguiram outras. E o que aconteceu? Depois que elas contaram todos esses horrores que aconteceram, elas se depararam com o ceticismo e foram taxadas de oportunistas. Foi então que uma holandesa se juntou a elas e contou a história numa audiência pública internacional sobre os crimes de guerra no Japão, isso em 1992. Aí sim, o mundo prestou atenção na história dessas mulheres. Então, se não bastasse tudo que aconteceu, os horrores que aconteceram com elas, depois também o pós disso, as que conseguiram sobreviver a isso, elas tiveram que lidar com a culpa, com a vergonha da própria família, delas próprias, de ter que esconder, manter segredo, gerações mantendo um segredo aí, se sentindo culpadas, mulheres se sentindo culpadas. Em 2015, os governos do Japão e da Coreia do Norte anunciaram um acordo histórico com relação às mulheres de consolo, para que a Estátua da Paz, que é aquele monumento, seja removida e que a questão das mulheres de consolo jamais seja mencionada novamente. E para finalizar, na página 296, a autora explica a importância dessa história ser contada. É nosso dever educar as futuras gerações a respeito das terríveis e reais verdades cometidas durante guerras. Não escondê-las ou fingir que nunca aconteceram. Devemos lembrá-las para que os erros do passado não se repitam. Livros de história, canções, romances, peças de teatro, filmes e monumentos são essenciais para nos ajudar a nunca esquecer, enquanto também nos ajudam a prosseguir em paz. Queria aproveitar para falar quanto a literatura é enriquecedora, inclusive em fatos históricos. Tem muitas coisas aqui que eu não tinha aprendido na escola, muitas coisas eu desconhecia, e eu aprendi aqui em Pachinko,
fala muito sobre a história dos coreanos. Aqui são muitas gerações. E nesse livro eu ouvi falar aqui sobre as mulheres de consolo. Aqui a protagonista, ela é orientada a tomar cuidado, que se alguém oferecesse ali, tivesse uma oferta de emprego para ela tomar cuidado, para ela não andar sozinha. Então você percebe ali que tem alguma coisa muito perigosa acontecendo, e aqui muitos fatos acontecem. Isso aqui é um grande livro, e aí que me veio o interesse, então, de Herdeiras do Mar. E, gente, esses dois livros aqui, eles são riquíssimos num contexto histórico que nós não temos contato. Eu, pelo menos, na minha ignorância, eu não tinha contato com muitos fatos históricos aqui. Então, são histórias muito enriquecedoras, um lado, assim, de que muitas pessoas desconhecem, que realmente não são contadas. E nesse caso aqui, realmente foram omitidos, né? Muitos fatos aqui foram omitidos. Então tá aí, o poder da literatura como conhecimento também, e não só quanto entretenimento. Agora eu vou falar de dois livros. Esses dois livros já tem até vídeo aqui. Foi um vídeo muito, muito, muito especial que eu fiz com a minha filha, querida, linda, a Bia. Ela escolheu dois livros para eu ler. Ela queria participar do canal, então nós fizemos um vídeo juntas aqui. Depois vocês vão dar uma olhadinha. Então eu li, ela escolheu O Mágico de Oz. Eu tenho aqui essas duas edições. Inclusive no vídeo eu mostro essas edições assim detalhadamente. Vocês vão ver por dentro tudo. É bem bacana. Gostei demais. Isso aqui é um conto de fadas moderno. Foi publicado em 1900 e aqui traz valores assim muito especiais, né? Aqui a Dorothy, ela conhece o Homem de Lata, o Espantalho, o Leão e tem o seu cachorrinho também. Então é uma história muito gostosa, um clássico da literatura infanto-juvenil, uma leitura fluida, gostosa, leitura com valor. Vai questionar a mente, vai questionar o coração, o valor de você ter um coração, você ter uma mente, você ter coragem, e também sobre casa, né? O valor de você estar em casa, a importância de você gostar de estar em casa, né? Nada como seu lar. E outro livro também que ela escolheu também, uma edição linda, Dança da Floresta, eu li também. Esse aqui é um livro, eu acho que é recomendado especialmente para quem gosta de contos de fada, porque essa história aqui, ela foi inspirada no Contos de Fadas, As Bailarinas Dançarinas, e tem muito também de fantasia. Então, para quem gosta de fantasia, para quem gosta de contos de fadas, é um prato cheio, é uma edição linda. Eu também mostro no vídeo aqui os detalhes da edição, então vão dar uma olhadinha lá. Fora que o vídeo é especial, né? A minha filhota participando aí. Foi maravilhoso. Outros livros também que eu já comentei aqui, em vídeos separadamente, e são aqui 3 leituras que eu favoritei, foram... Eu falo bastante naquele vídeo já, tá? É um vídeo, se eu não me engano, se chama Novos Clássicos Favoritos. Vou deixar a capa do vídeo aqui para vocês. Então, eu li Ana Karenina e, gente, que jornada incrível, que jornada maravilhosa. Quantas reflexões, quantas anotações, quantas horas por dia que eu me dediquei para ler isso daqui. Eu falo bastante, tá, sobre esse, se vocês estiverem interessados, naquele vídeo eu falo acho que uns 20 minutos só sobre Ana Karenina. Foi uma leitura, olha, mais que especial. Falo também sobre outro clássico aqui, esse clássico aqui já mais recente, de 1952, de um grande autor aqui também, Ernest Hemingway, O Velho e o Mar também. Que leitura, essa aqui é uma leitura rápida, mas olha quantas camadas, quanto aprendizado, quantas reflexões aqui, uma grande alegoria. Que livro maravilhoso, triste também, tá? Ele traz aqui também uma certa tristeza aqui, mas muita reflexão, literatura de valor também. Tá nesse mesmo vídeo. E também outra leitura assim que eu amei, que eu me encantei, que foi tudo e um pouco mais, Como Cultivar uma Vida de Leitura, de C.S. Lewis. Essa edição aqui eu acho linda. É uma leitura simples, uma leitura gostosa, e você fica sabendo mais aqui sobre Lewis, sobre a sua infância, sobre a importância dos livros, como ele cresceu cercado pelos livros, o seu pai, essa influência, a influência dos contos de fadas. São textos curtos, tá? Temos algumas críticas, algumas cartas. Que leitura maravilhosa, foi mais um favoritado aqui. E aqui ele vai abordar vários temas aqui
dentro dos livros, na literatura. Inclusive dicas também no final aqui, ficam várias dicas aqui, exercícios também para reflexão da sua vida, como leitor também. Então foi uma delícia, gente. Se vocês amam leitura, amam livros, leiam isso aqui, porque ó... E para vocês não falarem que eu só falo bem dos livros, que eu só falo bem dos clássicos, eu não vou falar mal, não, brincadeira, não vou falar mal de livro, não tô aqui para isso. Mas foi uma leitura que me decepcionou um pouquinho. Já falei desse livro também no vídeo de Tag Café Literário. É um livro, é um clássico, que foi publicado em 1909. E eu esperava muito, né? Porque ele promete bastante, porque aqui fala que vai tratar sobre liberdade, o desejo feminino, o casamento. E aqui é a ingênua libertina de Colette, que a protagonista Minnie, ela é uma menina na primeira fase adolescente, na segunda fase ela já é uma mulher casada. E ela sente ali que ela quer mais, né? Ela quer mais para a vida dela, só que ela foca muito no desejo. E tudo bem que para a época, né, 1909, você tratar sobre o desejo feminino, nossa, né, que tabu, realmente. Mas eu esperava mais. Foi o desejo pelo desejo apenas, é um vazio muito grande. E aqui ela é uma mulher casada, então ela procura esse desejo nos relacionamentos extraconjugais. Então ela fica, o marido dela sai para trabalhar e ela, o que eu vou fazer? Então ela quer ter prazer, né? Mas eu pensava que esse livro aqui ele ia trazer algo a mais, assim, mas não foi. Foi só essa questão do desejo sexual mesmo. Então foi uma decepção para mim. Para vocês não dizerem que eu só falo bem dos livros, que eu só falo bem dos clássicos. Mas é uma pena, eu fico chateada mesmo. Eu não tô falando mal do livro, eu só tô dizendo que eu esperava um pouco mais, né? Mas tá aí. E um livro que eu esperava muito terminar para trazer aqui para vocês, para falar durante esse vídeo, mas eu não consegui. É uma leitura de fritar o cabeção. É uma leitura densa, gente. Não é tão simples assim, não. Memórias do Subsolo, de Dostoiévski. Esse livro aqui ele foi publicado em 1864 e é o primeiro livro dessa outra fase do autor, dessa fase mais densa, mais aclamada do autor, né? Uma densidade maior, com mais camadas, com mais... E é um livro curtinho, mas não se enganem, gente, olha só, eu tô aqui, eu já passei para a segunda parte do livro, mas eu leio poucas páginas e aí a minha mente já começa a pensar em outras coisas, e aí eu fico voltando, eu leio de novo, eu faço anotação, mas que leitura! Mas é bom, viu, gente? Nossa, é difícil. Olha só o que tá escrito aqui, é muito bacana. Só que o ser humano, às vezes, ama demais o sofrimento, ama até as raias da paixão, e isso é um fato. No que diz respeito à minha opinião pessoal, amar apenas o bem-estar chega a ser indecente. Bom ou ruim, o fato é que, de vez em quando, quebrar alguma coisa também é muito agradável. Afinal, aqui eu não estou propriamente defendendo o sofrimento e tampouco o bem-estar. Eu estou defendendo minha extravagância e que ela seja garantida por mim quando necessário. Eu esperava terminar ele aqui pra gente conversar nesse vídeo aqui, mas eu não consegui. Algumas leituras demandam muito mais da gente, e esse é o caso aqui de Memórias do Subsolo. Eu tô lendo também aqui, isso aqui é uma leitura de conforto, de um grande autor alemão, Hermann Hesse, Com a Maturidade Fica-se Mais Jovem. Eu tô lendo isso aqui, tô intercalando aqui com essas leituras mais densas. Aqui são textos breves, tá? Falando sobre maturidade, falando sobre esse olhar diferente quando se está mais maduro, falando sobre a brevidade da vida, das coisas. Então, assim, tá sendo uma leitura de conforto, uma leitura bastante agradável, que vem a calhar aí com leituras mais densas. E eu comecei também Drácula, e que bela surpresa, gente, eu comecei um pouco mais lento, mas lá para a página 60 o negócio toma assim uma proporção. Que é isso? Nossa! E eu vou confessar uma coisa para vocês, eu tô até com medo, tem umas passagens assim que dá um sustinho. Nossa, mas tá sendo muito bom. E aí o que eu tô fazendo? Como eu vou comparar essas edições para vocês, eu tenho 3 edições aqui. Eu tenho a da Antofágica,
Eu tenho a da Zahar, Clássico Zahar, e eu tenho essa edição também da Dark Side. Eu estou intercalando a leitura nesses livros. Como aqui nós temos cartas, diário, publicação em jornal, então é tudo datado, então tá fácil. Então cada data, publicação, eu vou passando por outro livro aqui. Mas eu confesso para vocês que eu comecei a leitura tendo uma edição preferida, que eu achei que seria essa, mas conforme eu fui lendo, e eu estou lendo, eu continuo intercalando aqui as leituras para comparar aqui, eu já mudei de ideia, eu já tenho aqui uma nova edição querida aqui, e depois eu vou contar para vocês. Mas é engraçado como muda, né? A gente tem uma ideia, uma concepção, e durante a leitura, tanto da história quanto até da edição, isso aí me surpreendeu bastante, porque eu não imaginava que eu ia gostar mais de uma outra edição, e eu estou gostando, estou achando uma edição aqui, tá muito bacana, tá assim, ó, show no conteúdo, na diagramação. Mas aí eu faço um vídeo só sobre Drácula, então, depois que eu terminar aqui pra vocês. Mas eu queria dizer que tá muito bom, gente, tá muito bom. Inclusive, quando eu li, a primeira vez que eu comecei a ler Drácula, faz alguns anos já, tá? Eu não sei dizer quando foi que isso aconteceu, mas já faz um bom tempinho já. A primeira vez, eu não tinha essas edições aqui ainda, tá? Eu fui ler na biblioteca. Eu fui ler com um livro que eu peguei na biblioteca e eu abandonei. Olha só como essa coisa, eu gosto de falar que a gente tem que estar preparado, né, para um clássico. Às vezes não é o momento certo. O problema não é o clássico, o problema é a gente não tá às vezes no momento daquilo, às vezes que o clássico tem a proporcionar pra gente, de repente não é interessante para nós naquele momento. É legal essa coisa do amadurecimento, nós amadurecemos, não só como pessoa, mas como leitores também, e cada vez mais eu venho dar valor aí aos clássicos. Não que eu leia só clássicos, né? Eu leio aí contemporâneos também. A lista de livros aí para ler só vem aumentando, né? E quanto mais eu leio, mais eu quero ler. É incrível. Todos esses livros que eu li, eu deixo o link na descrição do vídeo. Se você for comprar um livro, se você for comprar qualquer coisa na Amazon, lembra de utilizar esse link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajuda pra caramba o canal, tá bom? E você não paga nada a mais por isso na sua compra, tá? Não aumenta nada o valor da sua compra e você tá ajudando muito o canal aqui. Obrigada pela companhia de vocês, um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!